Queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Em nome de Jesus. Irmãos amados, como vocês sabem, nós iniciamos um estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós temos analisado versículo por versículo. Nós temos interpretado o texto, aquilo que Jesus ensina nesse capítulo. E nós temos colocado vídeos todos os dias para que nós pudéssemos aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais e entender aquilo que é o reino, aquilo que Jesus ensinou. E, de facto, eu confesso que tem sido uma dificuldade muito grande de dar continuidade ao nosso estudo, de continuar gravando, filmando, fazendo estes vídeos. De facto, existe uma grande oposição, uma grande luta, uma grande dificuldade. E tudo isso para nos parar, tudo isso para nos desviar da atenção, tudo isso para nos fazer recuar, para nos fazer não dar continuidade. E, de facto, existe dificuldades. Porém, nós precisamos entender o princípio, irmãos. Nós precisamos entender que aquilo que nós começamos, nós terminamos. Quando nós nos propomos a fazer algo que coloca o nome de Deus, quando nós colocamos e nos propusemos a fazer algo para Deus, em prol do reino de Deus, nós precisamos ser diligentes. Nós precisamos ser fiéis, nós precisamos ser responsáveis, nós precisamos ser compromissáveis, nós precisamos ser conscientes. Por isso, muitas vezes, muitas pessoas elas têm padecido. Por isso, muitas pessoas se têm desviado dos propósitos, se desviado da vontade de Deus, porque são inconstantes. Pessoas que, ora, dão o seu sim, mas lá na frente dão o seu não. Ora estão bem, ora não estão bem. Então, nós sabemos que a vida cristã ela é um pouco de altos e baixos. Mas, irmãos, nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos adquirir maturidade. Nós precisamos deixar essa meninice, essa carnalidade. Nós precisamos, de facto, ser responsáveis. Responsáveis perante Deus, perante a palavra de Deus, perante as Escrituras Sagradas. Nós não podemos mais ser meninos inconstantes. Não podemos mais viver essa vida sendo inconstantes. E mais, a Bíblia, Tiago, nos ensina que o homem inconstante, ele não tem nada de Deus, ele não vai ter nada de Deus, ele não vai avançar, ele não vai progredir, ele não vai crescer espiritualmente. O reino de Deus não vai avançar na vida dessa pessoa, porque ela é inconstante. Então, em nome de Jesus, vamos ser constantes. Se nós dermos início a este estudo, nós vamos terminá-lo juntos. É difícil, é. Está difícil, está. As lutas estão vindo tão. Mas nós precisamos continuar. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus, a nossa mente em Jesus e caminhar como bons soldados. Amém? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos capacite. Que o Senhor nos dê graça para poder terminar este vídeo. Hoje nós meditaremos no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 5. Nós vamos meditar no versículo 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Amém?
Então a palavra de Deus nos diz assim. Jesus então continua no sermão no monte, o sermão da montanha. Jesus então está diante dos seus discípulos. Jesus está diante então da multidão. Jesus está então apresentando o reino, ensinando acerca do reino. Vamos ler. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão raca está sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial da justiça, e te recolham à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagarás o último centavo. Então, queridos, depois de Jesus então ele esclarecer e confirmar que a sua intenção não era acabar com a lei, mas sim que a sua intenção de vir à terra era então de cumprir a lei e todas as profecias dos profetas, como nós vimos no vídeo anterior, ao analisarmos os versículos 17 até o 20. Então agora nós vemos este texto. Agora nós vemos Jesus continuando explicando aquilo que seria então uma justiça aplicável, a qual excederia então a dos escribas e dos fariseus, a dos religiosos daquela altura. Então Jesus começa o texto que nós lemos citando o sexto mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, que diz: não matarás. E de seguida então, ao resumir esse mandamento, Jesus nos mostra então, a partir da lei de Moisés, a pena, isto é, a consequência dessa transgressão, de transgredir a essa lei, de não matarás. Êxodo capítulo 21, versículo 12 diz assim: quem ferir a um homem de modo que este morra, certamente será morto. Olha a consequência, certamente será morto. Levíticos capítulo 24, versículo 17 diz: quem matar a alguém, certamente estará morto. Então olha a consequência. E aqui então Jesus ele vai nos trazer sobre nós uma comparação. Ele compara então aqui o ódio ao assassinato. 1 João 3, versículo 15, diz assim: qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nela. Então Jesus está dizendo que quem odeia seu irmão ou seu próximo diante de Deus já pecou. Mesmo que esse ódio não seja exteriorizado em uma ação ofensiva. Queridos, então este texto, de facto, ele tem que nos fazer refletir. Porque, irmãos, fica evidente que a intenção do coração equivale à própria ação. E Jesus, ele não está brincando aqui, mas Jesus, ele está apresentando o padrão. Jesus, ele está apresentando o nível do reino, o padrão do reino. Aqui Jesus, ele vai levar a questão a um nível bem mais alto, bem mais profundo. Muitas vezes, o propósito das palavras ásperas é despertar sentimentos negativos na pessoa, na vítima, daquela pessoa que ouve. E Jesus então, ele está dizendo aqui, não apenas aqueles que matam são culpados do assassinato, mas também aqueles que falam de maneira rude, os quais também estão sujeitos
da mesma maneira ao inferno. E queridos, aqui Jesus ele invoca a imagem do inferno. Ele compara o inferno ao vale de Inom. Um vale que estava então ao sul de Jerusalém, que se tornou então o local onde era depositado todo o lixo de Jerusalém. Animais mortos, corpos mortos, pedaços de corpos amputados, corpos de criminosos executados, eram então julgados ali para ser queimados. O fogo e a fumaça eram então constantes ali, onde havia vermes e um forte cheiro, um forte odor. Porque quando Jesus ele fala ou falava do inferno, ele dava então o exemplo do Vale de Inom, onde o verme não morre, a ferida não cicatriza e o fogo não se apaga. Então, isto é algo muito forte e ao mesmo tempo terrível, meu irmão e minha irmã. Você sabe que todo assassino ele é julgado por tal ato. O assassinar alguém leva então esse assassino a um julgamento perante os homens. Agora, veja, rancor e mágoa é algo que se inicia no coração e é certo que nenhum tribunal humano poderá julgar esse homem por causa desse sentimento que faz com que ele venha então a cirar. O tribunal humano jamais poderá julgar o ser humano por causa dos seus pensamentos, porque só Deus é onisciente. Só Deus sabe e conhece todas as coisas. A seu respeito e a meu respeito, os seus pensamentos, os meus pensamentos, a sua intenção e a minha intenção. Então veja que a ira se torna pecado quando é sem um motivo justo ou se prolonga além do necessário. E Paulo, ele escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, olha o conselho que ele nos dá. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Então você precisa entender que aqui Jesus ele está dizendo que tudo aquilo que você vai fazer no coração será então, ou seja, tudo aquilo que você fizer em seu coração, todos os seus pensamentos, todo o seu sentimento, será então julgado diante de Deus. Jesus então está nos ensinando que não adianta dizermos que amamos a Deus com a nossa adoração se nós não estivermos bem com os nossos próprios irmãos. Então Jesus está dizendo que não podemos ofender o nosso irmão, que não podemos odiar o nosso irmão, porque se o fizermos nos tornamos o quê? Homicidas. Então Jesus está ensinando que nós devemos buscar a paz. E Jesus ele vai mais longe. Jesus ele nos exorta a tomar a iniciativa e nos reconciliarmos antes de ir para o altar prestar o nosso culto a Deus, prestar o nosso louvor a Deus, prestar a nossa adoração a Deus. Então veja o que Jesus está ensinando aqui. Jesus está ensinando então aqui algo muito forte. Porque Jesus ele discerne tudo. Ele sabe aqueles que vivem então de falsas aparências. Ele sabe aqueles que vivem então uma falsa piedade. Aqueles que vivem diante de uma falsa religiosidade. Aqueles que vivem então como uma falsa ovelha, quando no fundo são apenas bodes. Então Jesus ele está nos dando então aqui um princípio espiritual que ditará o nosso avanço ou não, que ditará se Deus aceita então a nossa adoração ou não. Deus não aceita sacrifícios tolos. Deus não nos pede sacrifícios. Deus não exige de nós sacrifícios. Pelo contrário, Ele próprio diz que mais importa obedecer do que sacrificar. Então olha o que Jesus está ensinando aqui. Escute com atenção, grave isso, memorize isso em nome de Jesus.
Deus não aceita culto e ofertas de quem guarda ódio ou mágoas no coração para com o seu irmão. Amados irmãos, nós precisamos de facto rever os nossos conceitos da fé. Onde nossa fé está firmada e embasada? Que tipo de fé nós temos? Essa fé, ela está alinhada com as Escrituras. Essa fé, ela segue o padrão de Cristo, o padrão do reino. Precisamos, irmãos, valorizar, amar a comunhão, amar a fraternidade, amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, amar essa intimidade, entendendo que todos precisamos uns dos outros. Homens precisam de homens, homens precisam uns dos outros. Os mais fracos precisam dos mais fortes. Os mais fortes precisam dos mais fracos. Os mais pequenos precisam dos maiores. Os maiores precisam dos mais pequenos. Todos precisamos uns dos outros. Todos são importantes. Cada parte do corpo é importantíssima. Por isso o apóstolo Paulo, ele dá o exemplo na sua carta aos Coríntios que a igreja é o corpo de Cristo. E todos estamos então ligados nesse corpo, todos estamos ligados uns aos outros, e Cristo é de facto a cabeça. Então nós precisamos priorizar relacionamentos, nós precisamos estabelecer essa comunhão, nós precisamos então priorizar essa intimidade, essa comunhão, porque só assim isso vai gerar unidade. E a unidade atrai a presença de Deus, e a unidade atrai o reino de Deus. Então nós precisamos de facto rever tudo isso e colocar então tudo isso na balança e entender se de facto nós estamos no caminho certo ou não. Veja, Jesus não se entregou e não se sacrificou por um templo bonito, por um templo acolhedor, por um templo vistoso, por um templo deslumbrante, por um templo maravilhoso, por um prédio bonito, maravilhoso, por um prédio aos olhos humanos maravilhoso. Não! Mas Jesus, ele se entregou por homens e mulheres que estavam então perdidos em seus delitos e pecados. Homens e mulheres que eram então escravos do pecado, que eram então amantes do mundo, os quais viviam então longe de Deus, como inimigos de Deus, vivendo então em inimizade para com Deus e sem paz para com Deus. Os quais então se tornaram culpados por causa do pecado e não inocentes diante de Deus e diante da sua lei. Pelo contrário, esses homens e mulheres, eles são merecedores do castigo e de uma punição eterna. Então Cristo, ele padeceu na cruz para que estes homens e mulheres pudessem alcançar o perdão de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, gerando então assim arrependimento sincero e uma mudança de vida radical, se tornando então esses homens e mulheres discípulos de Cristo, seguidores de Jesus, vivendo então agora para seguir então as suas instruções e as suas orientações. E isso então nos levará a uma comunhão com os irmãos, a vivermos então alinhados a essa bela comunhão, não só com Deus, mas também com os irmãos e irmãs na fé. Portanto, queridos, o próprio Jesus, ele vai dizer assim, olha, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Então, não é algo que possamos fugir ou negligenciar, porque é um mandamento, porque é uma ordenança. Então, nós precisamos nos esforçar para viver em paz e comunhão, em afeto, revelando então as nossas ofensas, mas logo perdoando e promovendo então a todo instante o perdão. Sendo irmãos misericordiosos, porque o Pai também o é conosco. Então, em nome de Jesus, que toda a aparência, que toda a máscara, que todo o engano, que toda a mentira possa ser detonada. Que haja confissão de pecados e não mais pecados ocultos, pecados encobertos.
façamos aquilo que o escritor de Provérbios nos ensina no capítulo 28, no versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que o Senhor nos ajude, que Ele traga cura na sua alma, que Ele traga cura no seu coração, que Ele nos faça perdoadores e misericordiosos e que possamos a cada dia crescer nesse ambiente, nesse amor, nessa misericórdia, nessa graça, nessa hospitalidade, nessa servidão, nessa retidão e entendendo a cada dia, irmãos, o que é graça e o que é viver aplicando essa graça em nossa vida diária para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, para com as pessoas que nos rodeiam. Reflita sobre isso e que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele possa produzir frutos na sua vida através desta palavra. Em nome de Jesus, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a poder terminar este estudo, sendo diligentes e sendo fiéis. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.